Olá, vamos agora no seu Jornal Online. Para hoje, temos um giro de notícias sobre a história do rádio no Brasil e no mundo. 1892. Primeiras experiências de radiodifusão no Brasil. Roberto Landel de Moura transmitiu e recebeu a palavra humana através do espaço. Em 1894, aos 20 anos de idade, Guglielmo Marconi montou um aparelho na fazenda de seu pai. Com este aparelho, enviou e recebeu sinais através de ondas elétricas. Em 1894, a experiência de Landel de Moura foi repetida na capital de São Paulo. A demonstração foi feita do alto da Avenida Paulista para o Alto de Santana, numa distância aproximada de 8 quilômetros em linha reta. Em 1895, Guglielmo Marconi construiu um sistema prático de telegrafia sem fio. Em 1896, Marconi patenteou seu telégrafo na Inglaterra, um aparelho que permitia a transmissão de mensagens telegráficas à distância, sem a utilização de fios. Em 1900, o governo brasileiro concedeu a Roberto Landel de Moura a patente de número 3290 para um aparelho apropriado à transmissão da palavra à distância, com ou sem fios, através do espaço, da terra e da água. Em 1901, Marconi realizou a primeira transmissão transatlântica sem fios de sinais telegráficos, no dia 12 de outubro. Em 1906, a primeira transmissão radiofônica do mundo é feita nos Estados Unidos. Em 1908, Ledefort realizou do alto da Torre Eiffel uma emissão ouvida nos postos militares da região e até por um técnico em Massarelha. Um ano depois, a voz do tenor Enrico Caruso era transmitida do Metropolitan Opera House. 1916. Inauguração do jornalismo falado nos Estados Unidos com os boletins da eleição presidencial vencida por Woodrow Wilson. Em 1919, foi a inauguração da primeira emissora popular de rádio em Roterdã, na Holanda, criação da empresa americana de telecomunicações RCA. Em 1922, a primeira transmissão radiofônica no Brasil foi no Rio de Janeiro. Em 1922, surgiu no dia 2 de novembro a primeira emissora de rádio comercial no mundo, a WEAF de Nova York, pertencente à Telephone Telegraph Company. Em 1923, primeira transmissão em cadeia envolvendo a WEAF de Nova York e a WNAC de Boston. Em 1923, a fundação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Fundação de radioamadores com o Clube Paranaense em Curitiba, Rádio Clube de Pernambuco em Recife, a Rádio Sociedade Rio Grandense, a Rádio Clube do Maranhão, a Rádio Sociedade Educadora Paulista e a Rádio Clube do Ribeirão Preto. Em 1924, foi a fundação da emissora estatal italiana Radiotelevisione Italiana. Em 1925, a fundação da União Internacional de Radiodifusão, encarregada de distribuir as faixas de frequência entre os diversos países. Em 1931, fundação da emissora estatal francesa Radio France Internationale. Em 1931, a inauguração da Rádio Record em São Paulo. A dupla Manezinho e Quintanilha inicia programas humorísticos na Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Em 1932, a Liga das Nações inicia transmissões em ondas curtas em inglês, francês e espanhol. Em 1932, Valdo de Abreu cria os primeiros anúncios improvisados no esplêndido programa, na Rádio Clube do Brasil, do Rio de Janeiro. Em 1934, foi a inauguração da Rádio Mairim-K Veiga. Em 1935, inauguração da Rádio Jornal do Brasil, instituição do programa oficial do governo Vargas, A Voz do Brasil. 1935, a Rádio Cosmos de São Paulo cria o primeiro programa de auditório que permite transmissões com a participação do público. Em 1935, aparecem as primeiras cantoras de samba, Linda Batista e Aracide Almeida. Em 1936, a inauguração da Rádio Nacional do Rio de Janeiro,
a primeira grande emissora brasileira, líder de audiência durante 2 décadas. 1937, 6 de maio, inauguração da Rádio Bandeirantes de São Paulo, a primeira a divulgar notícias durante toda a programação. 1937, Assis Chateaubriand inaugura a Rádio Tupi de São Paulo. Em 1937, a cantora Linda Batista é eleita rainha do rádio. Em 1938, Orson Welles causa pânico nos Estados Unidos ao irradiar em formato jornalístico uma radionovela sobre a descida de marcianos na Terra. Em 1938, a BBC começa a vincular programas em espanhol e português para a América Latina. Em 1940, Ari Barroso compõe o primeiro jingle para Remédios, cantados por Orlando Silva e Silvio Caldas. Em 1941, a Rádio Nacional lança o Repórter Écio, primeiro rádio-jornal brasileiro. Em Busca da Felicidade, primeira novela radiofônica, vai ao ar pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Em 1942, foi a inauguração da emissora do governo americano, A Voz da América. 1944, inauguração da Rádio Globo no Rio de Janeiro. Em 1947, fundada a primeira rádio do sul de Santa Catarina, na cidade de Tubarão, por Edgar Lemos, Antônio Lumberg, João Orlandi, Edgar Cunha e Antônio Dácio. Sociedade Rádio Tubá Limitada. Em 1958, inauguração da Rádio Eldorado de São Paulo. Em 1961, fundada em Santa Catarina, na cidade de Tubarão, pelo ex-senador Velásio Vieira, a Rádio Tabajara AM. Em 1964, surgem na Inglaterra as primeiras rádios livres. Em 1965, criação da UENS, primeira rádio americana de notícias 24 horas. 1968, fim do Repórter Écio, primeiro programa jornalístico do rádio. Surgimento das emissoras FM, frequência modulada. Em 1972, fim do monopólio do rádio pela BBC na Inglaterra. 1977, inauguração da Rádio Cidade FM no Rio de Janeiro, líder de audiência na década de 1980. Em 1987, criação da estatal Francine, única emissora francesa com 24 horas de notícias. Em 1990, a Rádio Bandeirantes forma a primeira rede nacional de rádio via satélite, fundada em Santa Catarina, na cidade de Capivari de Baixo, por Epitácio Bittencourt Neto, Jacopo Teixeira Tasso, Lúcio Fausto e Pedro Bittencourt, a Rádio 102 FM. Em 1995, início da campanha pelo fim da obrigatoriedade de transmissão do programa oficial A Voz do Brasil. A Igreja Católica forma a Igreja Sat, maior rede de rádio do país. Em 1996, legalizada a rádio pirata inglesa Kiss FM, uma das mais importantes da Inglaterra. Em 1996, lançamento da CNB-FM, primeira rádio FM só de notícias. Governo brasileiro envia ao Congresso projeto de lei que regulamenta o funcionamento das rádios piratas. Em 1998, inauguração da primeira rádio digital universitária do Brasil, Web Rádio Unisul.